Dia 10 de março, anota na sua agenda que vai abrir a janela nacional para inscrição de jogadores. Sabe o que significa? Que o Botafogo poderá contratar ainda mais atletas. Estava achando que acabou? O que fechou ontem foi a janela internacional. Vamos falar sobre isso nesse segundo conteúdo do dia, aqui no canal do Manel, no sabadão de carnaval, o pessoal curtindo o bloquinho, o pessoal curtindo a rua, mas muita gente em casa. O vídeo da manhã, foi legal demais, mais de 15 mil visualizações até aqui. Então tem muita gente consumindo o Botafogo ainda no carnaval. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, já somos de mais de 160 mil apaixonados seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar, treinar esse algoritmo a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense os conteúdos não só do canal do Manel, mas da Estrela Solitária. Vamos começar esse vídeo falando sobre o desabafo do Alexander Barbosa nas redes sociais. Para quem não viu, ele postou lá no Instagram dele, tá? Ele fala aqui, mas eu vou ler o texto aqui do lado, deixando a imagem dele. Antes da gente cair dentro do texto, eu quero te dizer o seguinte. Lógico que a gente está muito machucado por esses primeiros 60 dias do ano, uma bagunça generalizada no Botafogo. Ninguém concorda com o planejamento da forma como ele foi feito. Acho que o próprio John Textor, por mais que ele não priorize as Copas que foram disputadas, ele mesmo, né, no íntimo dele, sabe que alguns vacilos ali foram cometidos. Talvez algumas liberações de atletas poderiam ter, né, não liberado naquele momento, trazido um técnico de uma forma mais rápida. Mas o ponto aqui é o seguinte: de tudo na vida, a gente tem que olhar o copo meio cheio. A gente precisa tirar as lições positivas. Essa dor que eu vou ler agora, que é o Barbosa sentindo essa derrota, que ela sirva de combustível para o elenco do Botafogo entrar no Campeonato Brasileiro rasgando o Palmeiras, lá dentro do Allianz, rasgando os adversários. Nada menos do que isso. Que sirva de combustível. Vamos para as palavras do Barbosa. Olha aqui, ó. Eu caí e me levantei. Eu caí e me levantei. Não importa qual obstáculo eu tenha na minha frente. Toda a minha vida foi assim e não vai mudar. É difícil, é muito difícil enfrentar e assimilar a derrota. Mas, infelizmente, uma das possibilidades dentro desse esporte é a derrota. Não há nada que eu odeie mais nesta vida do que sentir aquele sentimento horrível de derrota. Por isso, da minha parte, de onde quer que me toque, tentarei entregar mais do que o máximo para poder reverter esta situação em que nos encontramos hoje. Não foi o início do ano que sonhamos, pelo qual trabalhamos e suamos, desde o dia 14 de janeiro. Mas sei que tudo passa. Sei que vamos reverter esse momento. Sei que esse grupo os representará novamente, como merecem, e que o Botafogo voltará onde deveria estar, no topo. Essas são as palavras do Alexander Barbosa. Cara, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei arrepiado. Porque esse é o tipo de sentimento que eu, como torcedor, quero ver nos jogadores do Botafogo. Eu não gosto de ver jogador acomodado na derrota. Eu não gosto de ver jogador que acha que perder é uma coisa normal. Não é. Clube grande se alimenta das vitórias. Clube grande não trata jogos como se não valessem nada. Entrem todos para vencer. Obrigado, Barbosa, pelas suas palavras. Você mandou mal em alguns jogos, você sabe disso. Barbosa vai precisar muito da ajuda do Renato Paiva para reencontrar aquele futebol que ele jogou em 2024. Mas quem nunca errou na vida? O zagueiro erra, isso faz parte, todos nós erramos. O que importa é a volta por cima que a gente vai dar e que isso sirva de combustível para o resto do elenco. Esse é o tipo de caráter que nós queremos ver no time do Botafogo. Falando em time do Botafogo,
O Botafogo fez uma das janelas mais caras da história, mas ainda não acabou. Tem mais por vir. Tem mais por vir. Aliás, essa janela de transferências, segundo o GE, é a maior janela de transferências da história do futebol brasileiro. Ao todo, os clubes brasileiros gastaram 1,7 bilhão de reais, onde o Botafogo contribuiu com pelo menos 500 milhões de reais nessa janela. Realmente um valor altíssimo. O Botafogo é quase dono de 30% desse mercado. Uma coisa absurda. Isso é o quanto o John Textor abandonou o Botafogo. Abandonou porra nenhuma, né, cara? O cara tá investindo pesado para ganhar. E é por conta disso que eu venho te trazer a notícia da segunda janela. A segunda janela abre no dia 10 de março e ela só vai fechar no dia 11 de abril. O que isso significa dizer? Que o Botafogo vai poder ir lá na Espanha pagar para contratar um jogador, vai poder na Inglaterra pagar para comprar um jogador, na MLS, no México, na Arábia. Não. A janela internacional fechou ontem. O último dia da janela internacional foi na última sexta-feira, no dia 28 de fevereiro. A janela que abre amanhã é a janela nacional. Portanto, a movimentação interna do futebol brasileiro estará liberada. Então, se o Botafogo quiser ir, por exemplo, no Sport, no Grêmio, no Inter, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras que seja, no Flamengo, por que não? Comprar um jogador, o Botafogo poderá fazer. Assim como poderá receber jogadores que estariam livres dos seus contratos antes do dia 28. Beleza? Então, assim, pode ser que a gente tenha mais chegadas. E aí eu andei conversando com algumas pessoas e o Botafogo está atento ao mercado. Eu já disse para vocês no vídeo da manhã que o técnico Renato Paiva elogiou bastante o elenco do Botafogo na entrevista coletiva. Mas o Botafogo só tem um ponta-direita. Isso definitivamente não está certo. Ah, Manel, mas e o Lobato? E o Yarlen? Você não conta com eles, não? São muito meninos. Não estão prontos para o tamanho desse desafio. Sem dúvida nenhuma, podem ser usados em algum momento. Não tem problema usar. Como o próprio Renato Paiva disse na entrevista coletiva da sua apresentação, ele não olha a data de nascimento, CPF de jogador para escalar. Mas definitivamente você não vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, você não vai jogar contra o Palmeiras no Allianz, não vai jogar contra o Santos do Neymar na Vila Belmiro, você não vai jogar contra essa galera dependendo de Yarlen ou Lobato na sua ponta direita. São jogadores que não estão prontos, sequer fisicamente têm um corpo maduro para poder enfrentar os zagueiros de nível de Série A. De todas as carências do elenco do Botafogo, que convenhamos não são tantas, eu gostaria de ver o Botafogo investindo nesta janela num ponta-direita. Eu queria saber de você, torcedor do Botafogo, qual ponta-direita... São duas perguntas. A primeira, qual posição você acha que o Botafogo ainda precisa reforçar? Beleza, ponta-direita eu acho que vai ser unanimidade, mas e as outras posições? Você vê mais alguma posição que essa janela nacional deveria receber um investimento por parte do Botafogo? Me conta aqui nos comentários. E aí, dentro da minha provocação da ponta-direita, que eu imagino que seja unanimidade para os torcedores, qual ponta-direita que atua no futebol brasileiro você investiria? Tem algum pontinha, 21 a 23 anos, aquele cara com perfil de recompra, perfil de SAF, perfil de John Textor, que pode depois ser revendido, né, para a Europa, para justificar o John Textor pagar 10, 15 milhões de euros nele para depois vender por 20, 25? Tem algum cara desse na ponta direita de algum clube hoje no futebol brasileiro? Queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu, a princípio, não parei ainda para fuçar os clubes e pensar que jogador, né? Talvez um John Arias, mas aí eu acho que é sonhar demais, né? Fluminense no ano do seu Super Mundial. Eu nem tenho acompanhado as notícias do Fluminense, estou supondo que o Arias esteja por lá ainda. Mas não imagino que o Fluminense tenha também um Super Mundial pela frente. Se bem que o Fluminense está com pires na mão sempre, né? Sempre precisando fazer uma venda para fechar, pelo menos uma grande venda no ano para poder fechar as contas. O Botafogo talvez possa se valer do dinheiro do John Textor para trazer o Arias. Mas eu quero saber a sua opinião. Beleza? Bom,
Sabadão de carnaval, a gente sabe como é que é. O ritmo de notícia é mais lento, janela fechada e no meio do carnaval, a gente vai sempre trazer aqui um ângulo diferente, uma informação sempre que não foi tratada nos vídeos anteriores para você ficar alimentado, porque eu sei que você quer muito esse conteúdo durante o carnaval. E, pô, me dá uma moral aí de largar o dedão no like e se inscrever no canal, porque não é todo mundo que para o seu carnaval para poder vir produzir conteúdo de Botafogo, né? Fortalece aí a mídia independente, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!